eu sei que o Senhor tem falado coisas ao seu respeito. Eu sei que o Senhor tem falado coisas para você que você pensa que é um tempo, mas na verdade é sobre um lugar. Porque a tua promessa, o seu futuro não é um tempo, é um lugar. É um lugar com o Senhor, tudo tem a ver com uma posição. Por isso que a pergunta no jardim, quando Deus procura Adão e Eva, Ele não procura o que vocês estão fazendo. Ele pergunta onde vocês estão. Porque nunca teve a ver com o que você faz, mas teve a ver com a sua posição. Teve a ver com você estar posicionado em um lugar. Não é somente um tempo. Mas sabe de uma coisa? O Senhor tem falado coisas sobre o meu e sobre o seu futuro. E o que nós precisamos entender é que toda palavra profética bíblica, toda profecia individual, toda palavra de conhecimento sobre a sua vida, tudo que o Senhor tem para você como promessa, querido, o final dessa promessa não tem a ver com você. O Senhor fala coisas ao seu respeito, mas que o final de tudo isso não tem a ver com você. O final de tudo isso tem a ver com honrar a Cristo e tem a ver com abençoar um povo. Esther não governa porque ela é a mais bonita de todas. Ela governa porque um dia o povo dela precisaria da influência política dela para que eles não fossem exterminados. José não governa porque ele simplesmente é o filho mais querido. Ele governa para que no dia que os seus irmãos vêm pedir perdão para ele, querido, não tem a ver com perdão, isso que é a maturidade. José, os seus irmãos vêm, quando vem, descobre que é ele e fala: irmão, perdão. Ele: não me peçam perdão, foi Deus que me enviou à frente, para que no dia de necessidade da minha família, eu fosse o canal para poder suprir essa necessidade. Abraão ouve: de ti eu farei uma grande nação. Mas querido, essa nação nunca esteve dentro de Abraão, essa nação sempre esteve dentro de Deus. Porque tudo que Ele está fazendo, Ele vai fazer em você e através de você. Queridos, o final de tudo isso é você entender que não tem a ver com você, tem a ver com o povo. O Senhor quer te dar em medida sacudida e transbordante. E o transbordante significa que não cabe mais em você, e vai precisar escorrer para todos os lados. Vai precisar escorrer para as pessoas que estão perto. E querido, sabe de uma coisa? Quando eu começo a entender que o lugar para onde o Senhor está me levando, o futuro, o tempo, a minha promessa, para onde o Senhor está me levando, eu começo a entender uma coisa. Eu começo a entender que em Apocalipse capítulo 1, verso 6, lá diz: porque através do sacrifício de Jesus, nós fomos feitos reis, sacerdotes e filhos. Reis, sacerdotes e filhos. E como filho, querido, nós somos co-herdeiros, participantes, juntamente com Cristo. Sabe de uma coisa? Há um tempo atrás, eu vim aqui nessa cidade, alguns bons anos atrás, e eu participei de uma conferência, fiquei uns 3 dias, e alguém apontou o dedo para um pastor, para mim, e falou assim: Brunão, aquele pastor semeia um carro zero, todo ano na vida de alguém que o Senhor fala para ele. Querido, acabou a conferência para mim. Eu fiquei a conferência toda olhando para aquele pastor, falando: Deus, faz ele me ver. Deus, faz ele me ver. Pai, tu sabes, Pai. Você sabe que não é sobre chegar bem no estacionamento da igreja. O Senhor sabe que não é para dar rolê para o shopping. O Senhor sabe que é para enfiar um monte de barbado dentro desse carro, a gente enfiar um monte de equipamento no teto, onde caber, e a gente poder cumprir o nosso propósito. O Senhor sabe, Deus, sabe de uma coisa? Passou 3 dias e nada, Ele não me viu. E aquilo machucou, sabe? Falei: Deus, o senhor sabe das minhas necessidades. Deus, o Senhor sabe como é que... Eu falei: Deus, por que o Senhor não fez ele me ver? Falou: Bruno, porque você é um menino que sobrevive. Você precisa se tornar um homem que vive e supre. Não te fiz para ficar mendigando pão. Não te fiz para ficar... Eu te fiz não para ficar recebendo o carro. Eu te fiz para poder ficar semeando carros. Entenda uma coisa: através do sacrifício de Jesus, você se tornou rei, sacerdote. Mas Bruno, você gastou toda a sua vida no sacerdócio do quarto. Nesse quarto eu te dei canções, eu te dei livros, eu te dei projetos. Mas você saía como sacerdote desse quarto com olhos miseráveis para ver quem seria o rei que ia financiar a visão que eu te dei no quarto. Você leu esse texto como rei ou sacerdote, nunca foi uma escolha. O sacrifício de Jesus te deu autoridade para governar nessa terra, te deu autoridade para ter intimidade com o Senhor e para entender que você é filho de Deus. E como filho, você é herdeiro. Sabe de uma coisa?
eu acredito nisso. Toda vez que você recebe uma informação, persiga a informação que você descobre a revelação. Quando você persegue a revelação, você encontra a aplicação. E quando você persegue a aplicação, você encontra a transferência. Você está apto para não falar de uma informação que você leu num livro, mas você está apto para falar de uma carta que está viva em você, porque você vive isso. Nós entendemos e chaves foram sendo viradas dentro de nós. O Senhor fez tanta coisa, o Senhor virou meu entendimento, virou chaves, sabe de uma coisa? O Senhor me prosperou. E realmente, a gente já semeou uns 5, 6 carros. E estamos lá, orando, falando, Jesus, dá o outro que a gente dá de novo. Sabe de uma coisa, queridos? Nós precisamos entender que como filhos de Deus, nós somos co-herdeiros, juntamente com Cristo, participantes da herança. Nós temos herança, e durante muito tempo eu me posicionei como um filho mimado, que ficava pedindo coisas que na verdade já me pertenciam. Sabe, eu tenho 2 filhos, uma filhinha de 11 anos, e vai fazer 12 anos esse ano. Eu tenho um filhinho de 1 ano e 9 meses, e sabe, esses dias minha filha, ela estava andando no meu carro comigo, a gente entrou no condomínio de casa, eu coloquei ela no meu colo, e ela estava ali, chegando até na nossa casa, e de repente ela vira para mim e fala, papai, quando eu crescer eu quero ter um carro igual esse. Eu falei, filha, você quer ter um carro? E ela deu um nome para o meu carro. Eu não sei se você tem mania, cada um com as suas loucuras na sua casa. Eu dou nome para todos os carros. Eu já tive o Meia-Noite, eu já tive o João, eu já tive uns carros aí. Esse carro não dei nome, minha filha batizou o carro como Intocável. Pai, vou mandar de Intocável. Eu falei, por que Intocável, filha? É o Intocável, seu carro. Eu falei, por que, filha? Porque não pode mais nada, não pode bater a porta, não pode pisar no banco, não pode isso. Eu falei, que continue assim. Então ela vira, papai, eu queria um carro desse quando eu crescesse. Eu falei, filha, se eu te falar que esse carro já é teu. Ela, quê? Eu vi uma mulher nascendo numa menina. Eu assustei, falei, Deus me livre. Esse carro já é seu, filha. Eu já vi a carinha dela com 11 anos de idade, querendo pegar as amiguinhas dela na escola e saindo dando rolê. Ela, esse carro é meu. Eu falei, filha, tudo que é do papai é teu também. Porém, entretudo, você ainda não tem maturidade suficiente para poder alcançar esse pedal. Tem o entendimento, reflexo, você não tem, na nossa legislação, você ainda não tem idade para poder fazer isso. E sabe, muitas vezes nós nos posicionamos como a minha filhinha de 11 anos. Você fica pedindo para Deus algo que já te pertence. E Gálatas 4, capítulo 1 vai dizer que o filho, enquanto ele é imaturo, ele nada se difere de um escravo. Queridos, eu queria que você entendesse que toda promessa que o Senhor tem falado sobre a sua vida, na verdade é uma denúncia sobre um nível de herança que você vai acessar. Eu queria te mostrar que a promessa e a herança são as mesmas coisas. Se a criação aguarda pela manifestação dos filhos, cada filho vai se manifestar em área diferente. Vão ter filhos que vão se manifestar nessa plataforma, outros filhos vão se manifestar nas praças, outros vão se manifestar no mercado de trabalho, como executivos, na área de finanças, nas artes. Cada filho vai se manifestar em área diferente. Nós temos na nossa igreja uma menina que tem uma voz incrível, é uma das vozes mais incríveis que eu já ouvi na vida. Eu falava, Jesus, a hora que a gente gravar o CD da igreja, meu Deus, a hora que o Brasil ouvir a voz dessa menina, meu pai, vai ser incrível. E a filha da mãe me sai do louvor. Brunão, não quero mais fazer parte do louvor. Eu falei, mas por quê? Está acontecendo? Não, Brunão, eu não quero mais. Não, você está em crise, é o casamento. Eu digo, o que está acontecendo? Pelo amor de Deus, menina, o que está acontecendo? Falou, Brunão, eu entendi que meu lugar não é aqui em cima. Eu não sou uma voz que clama na plataforma, eu sou uma voz que clama na calçada. Eu vou com meu marido para as praças, para a rua, é lá que eu vou erguer o nosso altar de adoração. E sabe de uma coisa, fiquei tão em paz, falei, Jesus, que bom, quando a gente entende o nosso lugar, quando a gente entende aonde eu tenho que clamar, quando eu entendo o meu papel, eu falei, vai lá. E sabe, como filho você vai manifestar em áreas diferentes das pessoas que estão do seu lado, e você vai precisar acessar as suas heranças dentro desse nicho de manifestação. Então comece a entender que a promessa e a herança são as mesmas coisas.
Aí eu me pergunto, por que muitos não estão vivendo a sua promessa? Muitos não estão acessando a sua herança. Porque Gálatas 4 vai dizer que o filho, enquanto ele é menino, imaturo, ele nada se difere de um escravo, que não pode participar da herança do seu senhor. Se a Bíblia fala que quem é menino não acessa a herança, você não tem que ficar pedindo para Deus a sua herança, você tem que deixar de ser menino. O segredo todo aqui tem a ver com maturidade. Então, se o teu casamento, ou o casamento de alguém que você conhece, não está um casamento bom, feliz, você na verdade precisa amadurecer para acessar a sua herança conjugal. Então você acessa a sua herança financeira, você amadurece, acessa a sua herança ministerial, e são tantas áreas que nós precisamos amadurecer, são tantas áreas que nós precisamos crescer. E eu sei de uma coisa, queridos, quando nós falamos em maturidade, é natural nós olharmos para alguém de cabelos brancos e falarmos, ele é maduro. E eu olhar para um menino, para meninos como eu estou vendo aqui, adolescentes, falar, são imaturos. Nos olhos humanos e naturais, nós achamos que a maturidade tem a ver somente com a idade. Mas o reino espiritual e o reino natural, algumas coisas se divergem. No reino natural, você precisa nascer para poder morrer. No reino espiritual, você primeiro morre e depois vive. No reino espiritual as coisas são diferentes, as coisas caminham numa linha diferente. No reino natural nós só olhamos para alguém mais maduro em idade, falamos, ele tem maturidade, então eu olho para um menino e falo, ele não tem. Mas sabe de uma coisa, querido? O reino espiritual, a maturidade não tem a ver com o tempo, a maturidade tem a ver com obediência. A maturidade tem a ver com resposta. Aqueles que me amem, cantem canções românticas? É o que a Bíblia fala? Não, aqueles que me amam praticam as minhas palavras. Ou seja, o maior nível de adoração que nós podemos dar ao Senhor é um coração e uma vida obediente. Tem a ver com o maior nível que você está disposto a obedecer. Por isso tem meninos que estão extremamente maduros acerca das coisas espirituais, porque eles estão dispostos a obedecer. Mas tem pessoas que são maduras em idade, mas são extremamente imaturas espiritualmente. Porque no reino espiritual, queridos, o menos é mais, o líder é servo, o pobre é rico, o louco é sábio, o último é primeiro, o fraco é forte, o grande é pequeno, quem perde é que ganha, quem chora é quem ri, e quem morre é quem vive. E quando eu começo a entender que na verdade o que me impede de acessar a minha herança, viver o que foi me prometido, são as minhas imaturidades, eu preciso amadurecer. Eu preciso investir tudo o que eu puder para amadurecer. Provérbios 23 vai dizer que compre a instrução, o conhecimento e a sabedoria. Invista dinheiro naquilo que vai te amadurecer em entendimento, instrução e conhecimento. Eclesiastes 3 vai dizer, há tempo para todo propósito embaixo do céu. Há tempo para todo propósito embaixo do céu. Então a gente vai traduzir esse versículo de uma outra forma, mais entendido. Se você diz que não tem tempo, na verdade você não tem a propósito. Se a palavra fala que há tempo para tudo aquilo que você estabelece como propósito, querido, o tempo vai surgir. Porque você estabeleceu aquilo como prioridade. Então céu e terra se movem para que o tempo apareça. Mas quando você não prioriza algo, quantas pessoas a fala dela, eu não tive tempo para ler, não tive tempo para orar, não tive tempo para jejuar, não tive tempo para ter comunhão, não tive tempo para discipular, não tive tempo para ser discipulado, não tive tempo para servir. Na verdade não te falta tempo, na verdade te faltou foi propósito. E quando nós estabelecemos um propósito, meu amigo, o tempo surge. O tempo aparece de uma forma que você não imagina. O tempo rende. E eu quero entrar e falar para vocês e terminar essa minha fala daqui a pouquinho. Falar sobre algo que eu tenho buscado amadurecer. Eu tenho buscado muito amadurecer. Em uma visão, nós estávamos conversando com um pastor aqui à tarde. Nós tivemos um tempo de mesa incrível. Eu acredito nisso. Outro pastor que foi me buscar, ele começou a perguntar, cara, foi muito edificante o que você falou sobre a mesa. Queridos, deixa eu abrir um parênteses aqui e falar um pouco sobre a mesa, porque tem comida na mesa e
e tem muita coisa boa na mesa. Mas uma das coisas mais incríveis que acontece na mesa, nós estávamos um dia em São Paulo, num açaí, nós fomos tomar um açaí em São Paulo, e estava todo o time nosso do Morada, e estava o Alessandro Vilas Boas, o André Aquino, Tom Molinari e Nick Billman, e virou chapação. E eu lembro que quando nós estávamos fora da mesa, eu fui cumprimentar o Tom, eu fui cumprimentar o Nick Billman, e quando nós sentamos na mesa, cada um começou a partilhar algo, e quando chegou a minha vez, meus olhos abriram, eu enchi os olhos de lágrimas, e eu falei, gente, olha aqui, fora da mesa, o Tom e o Nick, eles são bem mais altos que eu. Fora da mesa, eu sou mais alto que o Alê. Mas olha uma coisa, todo mundo olhou, eu falei, na mesa está todo mundo da mesma altura. Porque o que faz uma pessoa ser maior que a outra, geralmente são as pernas e não o tronco. E sabe de uma coisa, até alguém muito alto na mesa fica mais curvado, alguém muito baixo na mesa fica mais ereto. E sabe de uma coisa, a mesa tem o poder de fazer com que a sua recompensa pública, o quanto você tem caminhado por uma nação e o outro tem caminhado somente num bairro, na mesa não importa. Porque na mesa a recompensa pública vem para o secreto, vai para debaixo da mesa. E o que é do secreto vem para a recompensa pública, o coração. Na mesa você tem acesso, olhos nos olhos, acesso ao coração, acesso à vida. O ferro afia o ferro. Eu amo chegar na mesa com os meus pastores na minha igreja local. Eu sou do time pastoral lá e eu chego com os pastores, nós vamos ter um tempo de mesa. Eu amo poder sentar com eles, eles falarem, ei Brunão, como é que tá? Cara, tá correria, estamos caminhando a nação, estamos viajando para outras nações, está sendo uma benção, está sendo cansativo, saudade de casa, a gente fica tentando equilibrar tudo, e de repente agora que acho que vai vir uma palavra de incentivo, de repente na mesa eu ouço, que legal cara, bom hein Brunão? Famosão, né? Oferta gorda, cheio de seguidor no Instagram, cheio disso, daquilo, um monte de gente pedindo para tirar foto. Falei, cara, o que está acontecendo? Brunão, antes que aconteça eu já estou te falando, guarda o teu coração, cara, não esquece de onde você saiu, não esquece quem você é pastor, mano, você não é por perambular por essa terra não, você não caminha por convite, nós estamos te enviando. Novo Testamento não tem convite, tem envio, nós estamos te enviando para a nossa nação, cara, lembra disso. Eu fico, meu Deus, que bom, cara. Que bom, porque o pessoal que pede para tirar uma selfie jamais vai ter coragem de falar uma coisa dessa. Sabe? A mesa ela tem esse poder, meus amigos. Se você for ver, no santo lugar tinha uma mesa, aonde os sacerdotes sentavam e comiam do pão vivo. Mas no santo lugar tinha uma arca da aliança, onde o Senhor manifestava a sua glória, a sua presença. E a Bíblia diz que a arca foi inspirada pelo mesmo Deus, deram as medidas para o mesmo homem, ela foi entalhada pelo mesmo artista, com a mesma madeira, acácia, tanto a mesa quanto a arca eram feitas de acácia e cobertas com o mesmo material, ouro. Para mim, a glória que é manifestada no secreto é o mesmo nível de essência que acontece quando nós sentamos na mesa com sacerdotes e buscamos o pão da face. Porque o que mais acontece na mesa é o que eu recebi do Senhor. O que eu recebi do Senhor, porque eu recebi do Senhor, e na mesa cada um começa a liberar. Sabe de uma coisa? Ontem eu estava na cidade de Belo Horizonte, e nós sentamos com os pastores na mesa. Sabe o assunto que foi? Começamos a conversar sobre cultura, sobre tocar na cidade, sobre isso. Cheguei aqui, fomos almoçar, sentamos na mesa. Sabe qual foi o assunto? O mesmo. Sabe o que eu descubro na mesa? Que o Senhor está falando uma coisa para uma igreja. E o Senhor pode falar uma coisa para você que completa com aquilo que está sendo falado para os outros, porque o Senhor entrega algo antes, algo após e algo durante para alguns, e na mesa tudo começa a se completar. Se eu vou te mostrar minha agenda, você vai ver que eu separo tudo por cores, e tem cores ali que é mesa. Eu viajo para ter mesa, as pessoas vêm para minha casa para a gente ter mesa. Nós temos comunhão, nós ouvimos o que o Senhor tem falado nos corações. Fala, cara, o que Jesus tem te falado? O que tem acontecido? Como é que é? Sabe de uma coisa? Essa cultura é muito incrível, de você sentar na mesa com seus amigos, não somente para comer, beber, trocar ideia. O gerar valor na mesa é quando você não precisa falar de ninguém, você fala daquilo que o Senhor tem falado e feito em você. E a sua maior mensagem é: leve o que te aconteceu. E na mesa, querido, o Senhor tem nos dado maturidade, e é o que eu quero falar sobre isso hoje. Nós precisamos amadurecer, eu preciso amadurecer sobre o nosso entendimento da visão apostólica.
Maturidade no ministério apostólico. Bruno, não, você é um apóstolo para falar a respeito disso? Não, querido, vamos só falar, vamos entender algo. É muito importante nós entendermos algo. Tem algo na teologia chamado a lei da primeira menção. A primeira menção fala que tudo que é citado várias vezes nas Escrituras, pode ter citado 400 vezes, mas a primeira vez que aquilo é citado, é estabelecido o propósito, é estabelecido o porquê. É tão lindo quando você descobre o seu porquê, porque o seu porquê alimenta o seu o que, quando e como. Então, o Senhor pode mudar o que você vai fazer, quando você vai fazer e como você vai fazer. Daqui 2 anos Ele pode mudar como você vai fazer, quando você vai fazer, o que você vai fazer, mas o porquê nunca muda. O jeito, a estratégia, tudo muda, mas o porquê não muda. E sabe de uma coisa? Vamos ter um exemplo aqui, ó. Deus, façamos na Trindade, Deus põe a mão na terra, Ele cria um boneco chamado Adão, Ele sopra o ruá, fôlego de vida, e é assim que o primeiro homem, o primeiro ser humano da terra abre os olhos, o que ele contempla? Deus. Sabe de uma coisa? Ali é estabelecido o propósito da humanidade. Nós nascemos para contemplar o Criador. Por que Davi foi segundo o coração de Deus? Todo mundo acha um versículo diferente para falar por que ele foi o homem segundo o coração de Deus. Mas é tão incrível, o homem que já tem tudo, que podia pedir todas as coisas, ele pede uma coisa. E graças a Deus que ele fez isso, porque gerou uma canção tão incrível. Uma coisa eu vou pedir, e uma coisa eu a buscarei, que eu possa habitar na sua casa todos os dias da minha vida para contemplar. Quando eu entendo que a primeira menção de abrir os olhos como ser humano é sobre contemplar, quer ver que você vai ver que uma coisa mudou no meio do caminho? Você todos os dias abre os olhos pela manhã, não abre? Qual é a primeira coisa que você contempla? O seu Criador ou o seu celular? Você está entendendo como a lei da primeira menção começa a colocar algumas coisas no lugar? Você fala, uau, eu sei da luta diária que eu tenho para abrir os olhos todo dia pela manhã e entender que eu nasci para contemplar mais o Senhor do que o bendito do WhatsApp, do que o bendito do Instagram, do que os benditos compromissos diários e tudo mais. E eu olho, confiro e já vejo um monte de notificação, eu fico... Mas eu preciso me controlar e falar, Jesus, a primícia do meu dia tem a ver com o propósito da minha existência. Então quando eu começo a entender a primeira menção, eu vou entender a primeira vez que o apóstolo foi citado. Queridos, o apóstolo, ele era um oficial grego, mas que depois que Roma toma o império, eles também utilizam desse mesmo artifício, dessa mesma ferramenta. Então Roma também tem um apóstolo romano. E o apóstolo romano, quem era ele? Ele era um oficial romano que tinha toda a autoridade do imperador, seja ela financeira, bélica, em todas as áreas, para uma coisa: colonização. E qual era o modelo de colonização deles? Como todas as outras: chegar em um lugar onde já existia um povo, mas sabotar a cultura local e estabelecer a cultura de Roma. Cultura, tudo, prática, jeito, cor, sabor, festas, manias, culto, cultivo, cultura, tudo aquilo que é cultivado durante muito tempo se torna uma prática e se torna uma cultura. E sabe, eles sabotavam a cultura local. Aqui é para a esquerda, Roma é direita, então vira para a direita. Aqui é assim, Roma é desse jeito. Aqui as cores é assim, não, lá é outra cor. Então eles iam sabotando a cultura, eles iam tocando a identidade, até que de repente a cultura de Roma estava estabelecida. Por que motivo? Eles só queriam fazer isso para simplesmente destruir uma cultura local? Não, eles queriam fazer isso para um propósito. Qual era o propósito? Para que entre o rei, para que quando o imperador de Roma viesse, ele se sentisse em casa. Agora Jesus cuida de homens durante alguns anos como discípulos, e na hora de enviá-los, envia-os como apóstolos. E o apóstolo significa o enviado. A palavra não descreve isso, mas eu quero que você imagine comigo a crise desses homens. Fala, Jesus, mas o apóstolo é alguém que só destrói a nossa cultura, estabelece a cultura dele. Jesus fala, exatamente.
Faça conta de uma forma espiritual. Vocês vão sabotar a cultura do jeitinho brasileiro. Vocês vão trazer uma cultura do reino dos céus, uma cultura de paz, justiça e alegria no Espírito. E em tudo que vocês vão fazer, façam como a cultura do reino. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas antes é paz, justiça e alegria no Espírito. Então sirva com paz, justiça e alegria. Tenha clientes com paz, justiça e alegria. Queridos, quem aqui um dia precisou ligar na sua companhia telefônica? A mão está até tremendo já. Sangue de Jesus tem poder, cara. Fala, não acredito. Ai meu Deus, eu tenho que ligar. Não, sério. Querido, eu tenho amigos incríveis, cara. Eles me amam tanto que eles falam, mas deixa aí, deixa que eu ligo, vai. Deixa que eu falo, porque eu fico perturbado. Porque eles vão passando de um para outro e vai tocando as musiquinhas. Música de elevador no telefone. Fala, Jesus. E nunca resolve meu problema. E passa de um para outro e fica, eu falo, Jesus, cadê os filhos de Deus? Que vão ser os donos das maiores empresas dessa nação, e que eles vão querer que todos os seus clientes tenham um atendimento e depois disso saiam em paz, porque teve um atendimento justo e por isso eles estão alegres. Sabe, o Senhor está me dando o privilégio de poder ministrar em outras nações, e algumas delas eu tenho ficado escandalizado com a cultura daquele lugar. Fala, gente, é assim, funciona assim mesmo, está tudo ali disponível na rua, você... Acabamos de chegar dos Estados Unidos, eu levei um amigo meu que eu falava, e aí, quer morar aqui, cara? Eu falava, não quero morar não, é legal, vim para dar rolê e tal. Até nós chegamos num hipermercado. Em 10 minutos lá ele fala, Bruno, agora eu quero morar aqui, cara. Olha esse preço, cara, olha aqui como está disponível. A hora que chega no caixa, ele, Bruno, cadê as atendentes? Eu falei, não, cara, é você mesmo que passa. Quê? Você que passa a sua compra, você que paga ali dele. E se eu não passar alguma das coisas? Falei, brasileiro. É você e Deus. Ninguém vai ver? Falei, cara, vai. Acho que primeiramente Deus. Falei, cara, não acredito nisso. Eu ficava escandalizado. Eu falava, Jesus, é possível. Nós precisamos sabotar a nossa cultura, estabelecer a cultura do Senhor em tudo que nós formos fazer. E sabe de uma coisa? Para isso nós precisamos mudar algumas coisas. Quem aqui gosta de massagem? Levanta a mão aí. Olha os egoístas, porque você gosta de receber, mas não gosta de fazer em ninguém, né? E quando eu tinha uns 7 anos de idade, eu caí do segundo andar de um prédio. Não foi uma tentativa de suicídio infantil, não foi nada disso não, foi por causa da tartaruga ninja mesmo. Queimaram todos os bonecos da molecada da igreja por minha causa e por causa do José Erion também. E eu lembro que eu fui fazer um negócio que não devia, caí, todo mundo, o que aconteceu? E eu vi que eu estava vivo, falei, eu sou o tartaruga ninja, meu irmão. Eu estraguei a infância de muita molecada lá da igreja. E sabe de uma coisa? Eu lembro que por causa dessa queda eu caí em pé e eu sofri um problema na coluna, chamado escoliose. E aí por esse motivo, infelizmente, eu não posso varrer, passar pano, lavar a louça, que me causa dores crônicas. Mas não tem jeito, eu casei com baixinha. E vocês sabem, né? Baixinho, tudo que é baixinho é brabo, não tem noção da vida, do perigo, de nada. E não tem jeito. Mas eu lembro que por esse motivo e para ajudar na minha adolescência eu era skatista. E aí eu sofria muita dor na coluna. E aí eu lembro que semearam na vida dos meus pais uma massagista, uma fisioterapeuta para atender minha família. Foi o dia mais feliz da minha vida, o dia que essa mulher apareceu lá em casa. E ela falou, olha, eu vou atender vocês. Então ela atendeu minha mãe saiu super relaxada e chegou minha vez. Ela falou, tira a camisa, filho. Eu tirei. Aí ela falou, senta ali no sofá. Eu falei, tá bom, sentei. Assiste TV. Eu falei, assiste TV. Tá bom, tô assistindo, tia. Agora vai no computador. Agora senta na mesa ali para você comer. Agora ela começou a observar como eu me movia, como eu fazia. Passado alguns minutos ela fala assim, vamos começar? Eu falei, vamos.
Então ela falou assim: agora estica o braço para lá. Eu estiquei, falei: tá bom, tá alongando para eu poder receber a massagem, né? E alonga para lá, alonga para cá, puxa, estica e vai, só eu, sozinho, e nada. E eu ficava pensando, né? Cadê minha massagem, né? Jesus, cadê minha massagem? Tô lá, cadê? Não feliz, ela pega e fala assim, ela pegou uma bolinha de tênis, colocou no chão e falou: deita na bolinha. Eu falei: acho que é bom, né? Faz o teste. Irmão, não é uma das piores dores da vida. Ela me fez deitar na bolinha, eu achei que ia ser relaxante. Querido, foi uma tortura incrível, assim. Eu deitei na bolinha, ela falava, ela, vai filho, rola. Rola filho, ai, não dá tia, dela, rola menino. Eu tinha uns 14 anos de idade, rola. Eu falei, não tem como. Ela não satisfeita, pegou minhas pernas, começou a me rolar na bolinha. Eu comecei a gritar de dor, minha mãe aparece dando risada. Eu fiquei bravo, peguei a bolinha para dar nela. Eu olhei para ela e falei assim: cadê minha massagem? Ela respondeu uma coisa que na hora não fez sentido algum, porque eu era menino. Mas quando eu estava mais maduro, e um dia eu fiz uma pergunta para o Senhor: Senhor, o que eu preciso fazer? O Senhor me faz aquela bendita daquela mulher aparecer na minha memória, Senhor. Aquele dia ela virou para mim e disse algo que hoje tem se tornado uma palavra muito pontual e profética para os dias atuais. Ela virou para mim e disse assim: filho, você não precisa de massagem, você precisa mudar a sua postura. Não é de massagem que você precisa de mudança de postura. Mude a sua postura. Meu amigo, eu vim te trazer uma mensagem, não uma massagem. Eu vim te trazer uma mensagem: você não precisa de massagem. A gente é a geração que mais ama massagem espiritual. Chegar num lugar e sentir a presença e ficar. Eu amo, querido, eu amo a chapação. Eu amo o ambiente de glória. Eu amo nós estarmos envolvidos com o Senhor. Eu amo esse ambiente, vigília, meu Deus, acampamento, retiro. E tá tudo misturado, tá tudo chorando. O irmão vem orar por você e coloca você dentro da axila dele e fala: porque o Senhor... E você não sabe como, você entendeu tudo, você fica... Mas sabe, a palavra glória no Velho Testamento é a palavra kabod, e ela significa o peso da presença de Deus. Mas a mesma palavra glória no Novo Testamento, agora em grego, é a palavra doxa. E a glória agora significa a opinião de Deus. A mesma glória que te derruba no chão é a mesma glória que te deixa de pé e transforma a sua mente. A opinião de Deus, ela muda a sua forma de pensar. E eu tenho sentido que a opinião do Senhor está muito ligado com aquela mulher que devia ser uma profeta, não era massagista. Filho, você precisa mudar a sua postura. Igreja, eu entendo que nós precisamos mudar algumas posturas nós precisamos amadurecer, nós precisamos entender que o Senhor nos chamou para tocar e influenciar a cultura de uma cidade, a cultura de um povo. E eu posso estar falando aqui e pode ter muita gente com o coração de Gideão aqui. Ah, Brunão, essa palavra é para os grandes, essa palavra é para os príncipes, essa palavra é para os reis, essa palavra é para pastor, essa palavra é para liderança. Não, meu amigo, não, meu amigo. Ah, mas eu sou da menor casa, da menor cidade, lá dentro eu sou ainda a menor pessoa do meu lar, não tenho voz de autoridade alguma. Mas meu amigo, Jesus ama encontrar pessoas que estão malhando trigo no lagar. Ele ama encontrar pessoas que estão num lugar secreto, mas não estão paradas. Elas estão preparando pão num lugar onde se faz vinho. O seu pão sai com sabor de vinho. Eles amam o corpo de Cristo. E sabe de uma coisa? Ele ama encontrar pessoas nesse lugar que querem dar uma simples resposta. E a sua resposta pode te tornar uma resposta para uma nação, para uma cidade. Eu acredito que quando nós entendemos que tudo que o Senhor tem falado ao meu, ao seu respeito, não tem a ver com você simplesmente viver numa casa boa, andar num carro bom, ter a família dos sonhos e vir bonitinho para uma igreja. Tudo que o Senhor tem falado ao seu respeito, o final disso é sobre honrar a Cristo e tocar um povo, tocar pessoas, seja ela de suas esferas, as suas maneiras. Mas igreja, nós precisamos fazer isso. Esses dias eu fiz um post provocativo no meu Instagram, não sou disso, mas eu fiz. E alguém veio e falou para mim: Brunão, por que você fez isso?
Brunão, todo mundo deu risada, todo mundo me entendeu, mas sempre tem aquele que não entende, fala: Brunão, para que isso? Tem pessoas que não têm uma mentalidade como você, eles são mais tradicionais, eles não vão entender, então isso, aquilo, por que você fez? E de repente na minha resposta eu falei: eu nunca respondo, mas eu respondi. Eu falei: meu amigo, enquanto o mundo sentava, desenhava e estabelecia cultura, a igreja sentava para discutir assuntos como esse que você quer discutir comigo. Enquanto o mundo estabelecia cultura, a igreja sentava para discutir religião. Pode ou não pode? Deve ou não deve? Abre ou fecha? Tira ou coloca? Já pode calça ou saia ou isso, aquilo? Já pode tal instrumento? Não pode tal instrumento? Já pode distorção agora na igreja? Há 40 anos atrás a bateria era do diabo, a guitarra era do diabo, era tudo do diabo, porque a igreja tinha entregado a patente de tudo isso para o diabo. Então um grupo de artistas entrou embaixo da nuvem e recebeu a atualização do céu. Eles apanharam muito, mas eles falaram: não, tudo ele fez, tudo ele criou para o seu louvor, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Todos os ritmos o louvam, tudo que tem fôlego vai louvar o Senhor. Então eles resgataram coisas e foram estabelecendo, e hoje é tão comum. Mas sabe de uma coisa? Durante muito tempo nós estivemos sentados discutindo religião e o mundo estava desenhando cultura. Então, qual foi a reação da igreja? Exatamente esse posicionamento. A igreja não nasceu para reagir. Meu amigo, quando o Senhor fala: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor, significa que você não nasceu para ser uma reação do mundo. Você não nasceu para ser uma reação do problema dos outros. Você não nasceu. Tem muita gente que é só uma reação. Alguém vai, te estressa, te faz, aí você é uma reação do problema dela. Você é uma reação do que ela fez com você. Meu querido, nós somos chamados para agir. Quem tem que reagir é lá do outro lado, meu amigo. Mas nós estivemos reagindo como igreja. Então fizeram desenhos, levantaram indústrias, criaram cultura na televisão, aonde quebravam o princípio cristão. Aí qual foi a nossa postura? Fizemos seminários, conferências para combater aquilo, para reagir, falando: não podemos deixar nossas crianças assistir aquilo. Pode soar muito utópico, meu amigo, mas não é utópico. A ação da igreja é: junte empresários, junte artistas, roteiristas, criem uma plataforma onde vai ser a concorrência dessas grandes plataformas. Queridos, Colossenses vai dizer que no Senhor estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. E eu fico indignado, falo: Deus, por que quem está criando as maiores startups do mundo, os maiores aplicativos que podem funcionar para a gente, estão sendo simplesmente pessoas que só querem enriquecer? Falei: Jesus, já está em ti, nós precisamos acessar como igreja, nós precisamos ser a solução. Se você for estudar a história da igreja, você vai ver que as escolas, faculdades, hospitais, tudo era um reflexo daquilo que a igreja estava fazendo. Mas quando a igreja governa, não para a luz do reino, mas para o poder próprio, a história vai dizer que quando a igreja governou foi a idade das trevas. Porque nós entendemos que a igreja tem uma influência absurda, mas se nós não tivermos essa influência mediante a cultura do reino, nós vamos estabelecer culturas locais, denominacionais, de mania, jeito e religião. E quando a religião governa, meu amigo, quando a religião governa, não é o padrão do céu. A história chama de idade das trevas. Mas quando uma família espiritual governa, porque através do sacrifício de Jesus nós nascemos para ser governantes aqui nessa terra, e nós governamos com paz, justiça e alegria no Espírito. Queridos, eu quero desafiar você a sonhar mais alto. Eu quero desafiar você a abrir o seu coração e permitir que o Senhor plante sementes que até então poderiam ser coisas absurdas para você. Mas eu acredito aqui nessa noite que o Senhor vai liberar roteiros, o Senhor vai liberar livros incríveis. Eles vão ser vendidos para uma geração de adolescentes. Eles vão estar estabelecendo cultura do reino através de ficção. Eu acredito que o Senhor quer liberar filmes, Ele quer liberar roteiros, peças teatrais, Ele quer liberar tanta coisa. E o que nós precisamos fazer é simplesmente falar: eis-me aqui. Não tem como. Meu amigo, uma grande mudança
Uma grande mudança da velha aliança para a nova aliança é que na nova aliança o Senhor nos permite sermos cartas vivas. E essas cartas vivas geralmente não levam mais o nome de uma pessoa, mas levam o nome de uma cidade. Porque tudo que o Senhor tem liberado e falado para os seus homens é sobre uma cidade. Então você vai ser uma carta viva. O Senhor fez pessoas serem cartas vivas aos Gálatas, aos Coríntios, aos Efésios. E o Senhor quer te fazer uma carta viva para Curitiba. Uma carta viva para a sua cidade que você está assistindo, onde você estiver. Não tem como mais você passar e não se... Queridos, eu atualmente moro em uma cidade chamada Taubaté, interior de São Paulo. Eu estava nos Estados Unidos, a minha família, na Disney, nós estávamos numa fila, uma pessoa vira, você é do Brasil? A coisa que mais tem lá é brasileiro. Então você é do Brasil? Sou. De onde você é? Sou de tal cidade, lá do sul. A gente nunca ouviu falar, onde fica? Fica a tantos quilômetros de Porto Alegre. Vocês são da onde? Nós somos de Taubaté. Nunca ouviu falar, né? Falou, sim, a grávida. Aquela história que sempre foi engraçada para mim, ela começou a perder a graça, sabe? Eu falei, Jesus, eu estou em outro país, e até aqui, as pessoas olham para a minha cidade e falam, é lá a cidade de uma mulher que estava gerando algo que tocou a nação, e de repente descobriram que aquela gestação não passava de uma mentira. Então eu trouxe isso para a minha igreja e falei, gente, a verdadeira grávida de Taubaté é a igreja. E no fim das contas nós vamos saber se o que nós estamos gerando é uma mentira ou uma verdade. Precisamos gerar. Queridos, qual é a cultura de Curitiba? Qual é o que o Senhor tem falado a respeito daqui? O que o mundo fala a respeito daqui? Queridos, eu te desafio a mudar a sua postura e a sua mentalidade e permitir entender que o menor nível de governo que Deus dá a um homem é sobre uma cidade. Órfãos, viúvas. Estava conversando com os pastores, ele já está falando sobre todas as coisas que estão fazendo aqui, que está acontecendo aqui, falou só uma parte. Eu já sei que nós estamos no caminho certo. O Senhor me trouxe aqui hoje só para reafirmar e falar, vocês não estão ficando loucos. É possível, é verdade. Esses dias eu fiquei em casa pirando, falei, Jesus, por que a gente não junta um roteirista, a gente não cria plataforma de desenho infantil? Por que a gente não cria personagens de desenho infantis e a gente pode criar e falar e o poder deles na verdade está dentro de alguma manifestação dos dons espirituais? Então eu comecei a pirar. Falei, Brunão, você é meio loucão, né? Você fica pirando nas ideias. Falei, meu amigo, eu fico pirando. Aí de repente um pastor nos chama em Brasília e fala, vocês podiam vir ministrar aqui na nossa conferência mês tal. Vai estar vindo um pastor dos Estados Unidos, ele é um profeta. Ele é o profeta que mais serviu o FBI, a CIA, o Departamento de Inteligência dos Estados Unidos. Eu falei assim, como assim? Serviu com o quê? Quando alguém estava sequestrado e era alguém, eles não sabiam o que fazer, eles chamavam esse profeta, ele ia lá no departamento. Eles falavam, pastor, por favor, nos fale. E aquele pastor começava a orar e o Senhor começava a liberar a palavra de conhecimento para ele. Eu falei, eu estou vendo uma rua que tem coqueiros, eu estou vendo uma casa, o Senhor está me mostrando que tem uma janela assim. Eu estou vendo, e eles começavam a pesquisar e de repente, encontraram. Uau, o FBI, a CIA. Não, meu amigo. Pessoas que estão se movendo nos dons espirituais, que está podendo tocar uma cidade, abençoar. Eu falei, Jesus, eu não estou ficando louco. E no meio de todas essas minhas loucuras, chegam uns amigos e falam, Bruno, olha, tem o pessoal do time em quadrinhos da Marvel, tem a seleção brasileira da Marvel, os homens que desenham para a Marvel, e um deles saiu da Marvel porque ele entendeu o propósito que o Senhor quer. Ele quer criar um quadrinho que vai tocar, ele vai poder fazer algo para as bancas, e ele quer fazer isso, e ele quer a tua ajuda para escrever a história do negócio. Eu falei, Jesus, está acontecendo. Ele quer contar até um pouco da tua história. Ele quer falar de um menino que era skatista e que não sei o que lá, e que ele entendeu. E eu falei, cara de Deus, meu amigo, ouse sonhar, cara. Ouse pensar uns negócios e fala, nossa, nada a ver, que viagem é essa? Eu vim aqui hoje virar uma chave do teu entendimento, teu gatilho, e falar, meu amigo, viaje, sonhe, pense alto, não pense baixo. O Senhor quer fazer algo através de nós, através da sua igreja, através do seu povo. Nós queremos orar com vocês nessa noite.
Nós queremos empoderar vocês nessa noite. E nós queremos orar para aqueles que vão se manifestar na política, na economia. Talvez eu estou falando hoje para você aqui, e tem alguém aqui no meio que está falando: Brunão, você está falando de algo, e você não está entendendo que eu só não vejo a hora de chegar segunda-feira para entregar meu currículo. Você está falando que eu vou ter para suprir, cara, e eu estou precisando de uma porta aberta de emprego, e meu amigo, é isso que eu estou te falando mesmo. Você pode até hoje ter sido alguém que só sobreviveu, que está lutando para sobreviver de alguma forma, para ter mais. Sabe de uma coisa? O Senhor quer encontrar um coração disposto e disponível para Ele poder entregar coisas grandes. Nós acabamos de ministrar em algo que foi um marco para a nossa nação. Houve um evento, um encontro de missionários e envio nos Estados Unidos chamado Descend. Alguém acompanhou? Alguém viu? Queridos, 5 horas da manhã já tinha gente na fila, brasileiros. 7 horas da manhã começou a adoração na porta do estádio. Adivinha quem era? Brasileiros. Querido, foi tudo acontecendo. Eu me sentia a cada momento deslocado. Falei: Deus, o que eu estou fazendo aqui? Não faz sentido nenhum eu estar aqui. Não faz sentido eu estar aqui. O que eu estou fazendo aqui? A hora que eu chego perto do microfone e eu começo ali a olhar, de repente eu vejo aquele estádio. Eu tive aquele sentimento que nós chamamos de déjà vu. Alguém já teve? É o déjà vu. E, queridos, é horrível esse sentimento. Déjà vu é a pior coisa, que eu detesto sentir isso aí. Porque parece um filme Premonição, parece que a qualquer momento vai cair uma viga, alguém vai entrar de camiseta laranja aqui agora. Tipo, parece que a ciência explica isso. Vocês sabem o entendimento da ciência a respeito disso, né? Biológico. Eles falam que é um atraso da córnea para a mentalidade, para a mente. É uma fração de atraso de algo que você viu, mas demorou um pouco a comunicação do que você viu até o seu cérebro. Então é o que realmente aconteceu. De repente você acha, cara, está acontecendo. É uma viagem. E você fica com aquele sentimento assim: meu Deus do céu, já vivi isso aqui. Ai, credo, gente. E eu tô lá, eu falo: Jesus, isso é hora de ter esse negócio? Jesus falou comigo: você não está tendo um déjà vu. Você está tendo uma lembrança. Você já esteve nesse lugar. Eu falei: Jesus, eu nunca ministrei no estádio. Ele falou: Bruno, lembra? Então eu lembrei. Há 12 anos atrás, num sábado à tarde, eu estava no quintal da minha casa, sozinho, pegando uma corda para me suicidar. Há 12 anos atrás eu pisei na bola. Há 12 anos atrás eu não via solução para a minha vida. Há 12 anos atrás a única solução que eu encontrava para uma influência de uma voz maligna é: tira a sua vida. Você é uma vergonha para sua casa, para sua família, para sua igreja. Então há 12 anos atrás, lá estava eu pegando uma corda, que até aquela voz me falou onde estava aquela corda. E quando eu comecei a preparar tudo para me suicidar, eu comecei a ver muita coisa da minha vida passando. E eu falei: é verdade esse negócio que os outros falam, que você perto da morte começa a ver sua vida passando num piscar de olhos. Mas de repente, no meio de todas aquelas visões da minha vida, eu comecei a ver coisas que eu ainda não tinha vivido. Eu comecei a ver o céu riscados de linhas vermelhas. Eu via mais linhas vermelhas do que o azul do céu. Eu via e eu sabia que aquilo representava aviões. Só que há 12 anos atrás eu nunca tinha pisado o pé no aeroporto. E no meio daquelas visões, de repente, eu vi multidões em estádios. Eu vi a presença de Deus, eu via pessoas sendo curadas, tocadas. E há 12 anos atrás, quando eu estava com tudo pronto para me suicidar, eu falei: Jesus, o que é isso? Ele falou: não é sobre você, é sobre eles. Você está abrindo a mão do que eu quero fazer com você, através de você, para eles. Para de ser egoísta, cara. Sabe, queridos, eu lembro que eu entrei na minha casa, eu chorei, eu falei: Jesus, eu vou topar o processo, vamos para cima. Sabe de uma coisa, queridos? 12 anos depois, eu estava na frente do estádio que o Senhor tinha me mostrado no dia que eu tinha desistido de tudo. Sabe de uma coisa, queridos? Ouse sonhar. O Senhor está fazendo algo. Há muitos anos o Senhor tem liberado palavras proféticas.
que falam que a última onda de avivamento antes da volta de Cristo estava para se levantar, e ela sairia do Brasil. Profetas do mundo inteiro têm profetizado e falando: Brasil, vocês são a nação escolhida. Brasil, o último avivamento vai sair daí, vai começar aí. Na última Copa do Mundo que aconteceu no Brasil, de uma junta missionária vieram 36 mil missionários mover as águas da nossa nação, porque eles já sabiam que o Senhor ia começar um grande mover mundial, ia começar o epicentro disso na nossa nação. Mas nós estávamos assistindo o jogo, enquanto o mundo tinha acordado para querer mover algo aqui. Nós temos entendido que o Senhor tem movido algo, esse algo tem a ver com unidade. O Senhor tem unido os nossos joelhos por um único propósito eterno. E sabe de uma coisa? Tudo tem a ver com também o nosso nome. Nós não entendemos, e a gramática portuguesa não entende a nomenclatura brasileira como verbo. Quem nasce na América é americano, quem nasce na Alemanha é alemão, na Argentina é argentino, mas a única nomenclatura de um cidadão de uma nação no mundo que pode ser estudada como verbo é o brasileiro, porque historicamente o brasileiro fala de uma ação. Os portugueses que vinham da nossa terra e que chegavam no porto levando uma madeira, que dentro dessa madeira tinha algo vermelho como brasa, que era o pau-brasil. E esse algo vermelho como brasa, eles recebiam o apelido de brasileiros, porque eles falavam: lá vem os brasileiros, os exportadores de brasa. Falava Jesus: desde sempre o Senhor escreveu a nossa nação para algo. E sabe de uma coisa, queridos, eu queria falar para você: ouse sonhar. Eu falo que o meu maior problema em dias assim, eu vejo tantos meninos ali, eu falo: cara, é isso. Eu estou vendo meninos ali vibrando, falando: é isso. Sabe de uma coisa, queridos, meu grande problema foi que eu acreditei demais nas pessoas. Isso não foi ruim, foi bom. Porque eu estava em dias como esse, eu era um menininho lá no meio daquele retiro e falavam: Deus vai levantar alguém aqui para tocar essa nação. Sabe o meu problema? Eu acreditava naqueles homens de Deus, falava: é verdade, eu vou mesmo, eu vou tocar. Eu morava numa cidade de 60 mil habitantes, nunca tinha andado de avião, nunca tinha feito nada na minha vida, mas eu acreditava naquilo que estava sendo liberado lá. Sabe, querido, que o seu maior problema essa noite seja acreditar em tudo que o Senhor está falando a teu respeito aqui. Que você possa permitir que o Senhor abra os seus olhos. Eu oro para que nessa noite o Senhor abra os seus olhos e faça você enxergar as coisas numa visão espiritual. O meu maior desejo, vou encerrar agora falando sobre isso. O meu maior desejo essa noite é que o Senhor libere aquilo que Ele liberou para Bezalel e aquilo que Ele liberou para Noé. Ele liberou para esses homens modelos do céu. Presta atenção, o Senhor liberou modelos que continham centímetros, furos, metros, larguras. O Senhor liberou modelos para a construção de uma arca e para a construção de um tabernáculo e também de uma arca da manifestação da presença. E presta atenção, depois que o Senhor libera modelos do céu, sabe qual é a grande diferença? A floresta que eles passavam e caminhavam a vida toda enxergando somente uma floresta, do dia para a noite, quando o Senhor libera o modelo do céu, Ele olha o que todo mundo vê, uma floresta, mas Ele não vê mais uma floresta, Ele vê uma arca. Bezalel olha para o arraial e vê um arraial, tecido, madeira, ouro. Todo mundo fala: que é isso? É um arraial. Pergunta para Bezalel, ele vai falar: não, cara, isso é um tabernáculo. É todos os materiais que eu preciso para construir o tabernáculo. Sabe de uma coisa, querido? Quando o Senhor muda a sua visão e entrega um modelo do céu, você vai enxergar o que todo mundo vê, só que de uma forma sobrenatural. Então o Senhor te diz: você adquiriu várias peças, mas eu estou te levando para um lugar onde eu vou te dar a tampa do quebra-cabeça. E na tampa do quebra-cabeça Ele libera o modelo daquilo que Ele quer que você construa. Ah, mas eu estou fazendo. Não tem a ver com fazer, tem a ver com estar posicionado, tem a ver com construir. Lucas 14, quem de vocês vai construir uma torre? Se não parar para calcular os custos, você não vai ver a conclusão. E aqueles que virem os seus alicerces, mas não virem a sua conclusão, irão zombar de você. Queridos, o que nós estamos construindo para a nossa geração? O que como família espiritual nós vamos construir para a nossa geração?
para o nosso legado. Esses dias um amigo falou: Brunão, você tem que ir no Museu do Benihim. Eu falei: por quê? Porque é um tour. As escolas vão lá e eles fazem um tour, eles veem vídeo, foto, documentos, e no final do museu tem um vídeo do Benihim fazendo um apelo e ganhando aqueles estudantes para Jesus. Eu falei: cara, ele continua ganhando almas depois de morto. Os caras falaram: é. Eu falei: meu Deus, isso é legado. Quem vai construir algo que a história vai continuar funcionando? Sabe por quê, meus amigos? Os ossos de Eliseu vivem até hoje. Sabe de uma coisa? Eu quero convidar você para ficar de pé. Nós queremos orar aqui nessa noite. Eu queria falar para você abrir o seu coração, abrir o seu entendimento e permitir que você olhe as coisas de uma ótica diferente. Permitir que você olhe para as coisas de um modelo, de uma outra percepção. Eu realmente convido você a sair do ambiente onde você simplesmente se torna o centro disso, aonde a minha casa, o meu carro, a minha família, a minha conta, os meus bens, os meus sonhos, Ele realiza seus sonhos, e isso tudo é primordial, é a essência natural para você viver. Mas eu sei que o Senhor quer depositar muito mais para você aqui nessa noite. O Senhor quer colocar muito mais dentro de você. Então, por favor, coloque a mão no seu coração nesse momento. Coloque a mão no seu coração. Comece a orar. Comece a orar nesse momento. Jesus, nós pedimos que nessa noite o Senhor libere sobre nós modelos do céu. Por favor, Pai, toque os nossos olhos, faz as escamas caírem. Por favor, nos faça ver de uma outra ótica. Nos faça ver que nós somos cartas vivas, e essa carta viva, Senhor, é sempre para tocar uma cidade. Nós sabemos que essa cidade já é uma bênção e essa fama tem escorrido para toda a nossa nação. Mas nós oramos, Senhor, para que realmente o Senhor venha incendiar ainda mais essa cidade. Nós oramos para que não haja mais em nossa cidade, Senhor, pessoas vivendo nas ruas, pessoas passando fome, pessoas desempregadas. Nós oramos, Senhor, para que todos os bairros carentes possam ser tocados, não somente por projetos sociais, mas sejam tocados por uma transformação de mentalidade em todas as esferas. Nós oramos para que o Senhor nessa noite comece a liberar roteiros, comece a liberar canções, comece a liberar livros, libere sonhos, libere empresas, libere geração de emprego, libere faculdades, libere escolas, libere modelos de esporte, libere, Senhor, plataformas de esporte. Por favor, libere a nossa mentalidade para que possamos tocar a cultura. Nós não vamos ficar mais alienados olhando uma cultura sendo transformada, mas nós vamos ser agentes de transformação de uma cultura. Nós simplesmente podemos dizer para Ti, Senhor: eis-nos aqui, envia-nos a nós, em nome de Jesus. Ele abriu mão de sua glória, sangrou no madeiro por mim, me conectou, salvou, curou. Ele